Pessoal, bom dia. O meu nome é Arlete. Eu sou aluna do curso de Pedagogia da Faculdade Uninter, do Polo de Mairiporã, do estado de São Paulo. Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Como que vocês estão? Como que vocês estão lidando com esse isolamento social? Com toda essa pandemia? Como que está sendo? Porque essa pandemia, ela chegou assim pegando todos nós de surpresa, né? Onde fomos praticamente obrigados a manter um isolamento social, a nos afastar das pessoas que nós amamos, enfim, ficarmos presos em nossas próprias casas. E com esse isolamento, foi necessário fechar as instituições, tanto as privadas quanto as estaduais, as municipais. E está sendo muito difícil, eu acredito, principalmente para os alunos. Então, a Secretaria da Educação, ela criou novos métodos para estar levando a educação para essas crianças, onde, juntamente com outros profissionais da área da educação, eles fazem novos projetos, novas organizações, para assim os alunos darem continuidade aos seus estudos. E com os universitários não foi diferente. A faculdade, ela disponibilizou um estágio online para todos os universitários que estão no seu último ano para concluir o seu curso. Eu sou aluna do curso de licenciatura em pedagogia, eu estou no meu último semestre e eu estou aqui para apresentar para vocês o meu estágio de ensino supervisionado, ensino médio, da UTA fase 1 de 2018. Eu vou falar um pouco para vocês a respeito de sociologia, né? Foi a disciplina escolhida, com os movimentos sociais e para a turma do segundo ano do ensino médio. E assim eu vou apresentar para vocês o meu plano de aula. Antes de mais nada, eu vou falar assim, qual foi o processo para que eu venha apresentar esse meu estágio. O estágio online, ele precisa de mais atenção, mais dedicação, mais estudo. Por quê? Porque você está buscando sempre ali por meio de pesquisas, leituras, para poder estar montando um plano de aula, certo? E depois gravar a aula e postar em algumas redes sociais. E foi assim que eu fiz. Antes de dar início à minha aula, ao meu plano de aula, eu vou falar um pouco que eu chegaria na sala de aula com uma dinâmica. Dinâmica que tem por título Desigualdade Social. Eu chamaria 5 alunos na frente. Com esses 5 alunos, eu chamaria, pedia para ele ficar de pé. Eu iria pegar uma faixa, um lenço, ia vendar os olhos desse aluno. Depois que vendar os olhos dos 5 alunos, eu pegaria alguns objetos, alguns kits. Eu escolhi esses kitzinhos aqui e eu colocaria 2 kits na mão de cada aluno, certo? Depois que eu colocasse os 2 kits, eu ia perguntar para eles o que eles estão achando dessa dinâmica. Eles iam apalpar os kits. E depois eu ia pedir de volta aqueles kits, ia de carteira em carteira, levando os kits para os demais alunos e pedia para que todos os alunos colocassem aqueles kitzinhos em cima da sua carteira. Depois que todos os alunos colocassem os kits em cima da carteira, eu convidaria todos para ficar de pé,
No momento que todos ficassem de pé, todos iriam cantar uma música que falasse dos movimentos sociais, incluindo a desigualdade. Depois dessa música, com todos os alunos de pé, eu ia lá, desvendaria os demais alunos que estão vendados e faria uma pergunta para eles. O que vocês acharam desta dinâmica? Qual foi a sensação? Como que vocês se sentiram diante desta dinâmica? De acordo com a resposta de cada um, eu ia argumentar juntamente com os demais a respeito do que eles se expressassem. E eu perguntaria para a turma, vocês gostaram da dinâmica? E assim nós iríamos debater. Eu sei que com o passar do tempo, os demais alunos, eles iam perceber que a classe inteira teria algo nas carteiras, em cima de cada carteira dos alunos. E eles estariam sem nada em mãos. E com certeza eles iam ficar sem entender o motivo que eles tocaram no objeto, mas não ficaram para si. Os demais ganharam e eles não. Mas no final da aula eu vou falar o motivo dessa dinâmica e concluir essa dinâmica para vocês, certo? E então, depois que nós apresentasse essa dinâmica, eu iria entregar o texto falando de movimentos sociais para toda a classe, pedia para que um aluno ficasse de pé, lesse aquele texto. Depois da leitura, eu ia falar um pouco dos movimentos sociais, das suas organizações, os movimentos rurais, movimentos de classe. E assim, para que todos eles viessem compreender que os movimentos sociais são ações coletivas organizadas por grupos. Só depois que apresentasse essa teoria, aí eu leria o texto, né, lógico, a respeito dos movimentos sociais, né? Que, na verdade, o que são movimentos sociais? Movimentos sociais são ações coletivas mantidas por grupos organizados da sociedade que visa lutar por alguma causa social. O nome já nos diz tudo, né? Movimento social, que está lutando por algo. Então, como eu havia falado, né? E representa a voz de pessoas excluídas do processo democrático que busca ocupar espaços de direito na sociedade. Os movimentos organizados pelos movimentos sociais geralmente acontecem através de manifestações que podem ou não ser pacíficas. Essas movimentações, realmente, os movimentos eles podem ou não ser pacíficos, mas é bom que sejam todos pacíficos, organizados com ordem, decência, para que não venha a causar tumultos. De qualquer modo, faz necessário perceber que há uma antiga história de tensões que representam grandes movimentos sociais no mundo. E esse movimento, eles são classificados. E assim, cada classe, ela atua de uma maneira e tem seus objetivos e os seus projetos a serem defendidos. Organizações não governamentais são ONGs sociais sem fins lucrativos que se organizam para promover mudanças ou prestar assistências sociais a grupos, a realidades sociais específicas. Elas podem atuar na área da educação, saúde, saneamento e em diversas áreas. Por quê? Porque são movimentos criados para proteger áreas diversificadas, certo? Para proteger aquelas minorias, para proteger aquelas pessoas que não têm voz ativa em meio à sociedade. Então, nós vamos ver o movimento rural ou movimento de campo, né?
O movimento rural, eles lutam por questões de ligação com reforma agrária, a produção industrial e a significação de alimentos e de outros ou por trocas de mão de obras, ou seja, trocar as mãos de obras humanas por máquinas. Então é necessário que esses movimentos rurais eles venham lutar para que o ser humano ele não seja trocado por meras máquinas, certo? E também os movimentos de classe. Os movimentos de classe, eles estão ligados a classes sociais que lutam por mudanças sociais e por eliminação da desigualdade e a exclusão social, que é o que nós lemos e fizemos por meio de dinâmica, né? Que para lutar por esses movimentos é preciso estar ligado ao movimento de classe. E o movimento reivindicatório? São os movimentos que reivindicam a solução, a questão de urgência ou podem ser determinados para um grupo ou por toda a sociedade. Também nós temos os movimentos políticos. Os movimentos políticos são aqueles que lutam pela política, são aqueles que lutam por partidos políticos, certo? E também nós temos vários outros exemplos de movimentos sociais. Um deles é o movimento dos trabalhadores rurais, ou seja, do sem terra. Que o objetivo desse movimento é a realização da reforma agrária para praticar a produção de alimentos ecológicos, melhorar as condições de vida no campo. E o movimento feminista é uma luta pela igualdade de condições entre homens e mulheres, no sentido de que ambos tenham os mesmos direitos e as mesmas oportunidades. O objetivo final do feminismo é construir uma sociedade que ofereça igualdade de condição entre dois gêneros diferentes do feminismo. Ou seja, esse movimento, ele luta para que as mulheres, elas têm os mesmos direitos trabalhistas que os homens. Elas têm os mesmos direitos de ocupar as profissões e os mesmos direitos salariais. Então, eles lutam para que tudo isso aconteça. E os movimentos antirracistas, que são os movimentos que lutam contra o racismo, que até hoje ainda existe muitos racistas. E é preciso que haja esses movimentos. E os movimentos ambientalistas, que são movimentos que lutam para proteger o meio ambiente. Porque o meio ambiente hoje está sendo devastado. Então é necessário essa luta para proteger o meio ambiente. O movimento da comunidade e da periferia. O que esse movimento luta? Ele luta contra racismo, contra a desigualdade, contra a exclusão de moradores da periferia. Porque, os moradores da periferia, eles não têm as mesmas oportunidades de emprego e de estudo das demais pessoas. Eles são meio que excluídos. Então é necessário essa luta para que eles tenham os mesmos direitos de cidadão de entrar em qualquer estabelecimento sem ser barrado. E também nós temos um movimento de luta contra a homofobia e a transfobia, que defende a aceitação das pessoas da LGBT na sociedade. E entre outros movimentos que nós veremos mais adiante. Neste momento eu vou ler um pequeno texto para vocês, aqui do livro de Sociologia do Ensino Médio, que diz assim, os movimentos sociais são uma forma de manifestação popular para protestar e lutar por direitos e mudanças sociais. São movimentos dedicados ao combate às diferentes formas de discriminação ou desigualdade social, sendo muito importante para a existência da democracia. Como os movimentos sociais funcionam? A principal forma que os movimentos têm para conseguir as transformações desejadas
pelas discussões de assuntos e organizações de manifestações sociais. Isso significa que é através da política que os movimentos sociais lutam por causas que o defendam. Então, para que esses movimentos eles sejam executados, para que esses grupos tenham êxito nesses movimentos, é necessário ser pacífico, é necessário ter organização, é necessário ter cautela para que sejam tudo organizado e não cause desordem. Para finalizar a nossa aula, eu vou finalizar a nossa dinâmica. A nossa dinâmica ela foi a respeito de desigualdade social. E hoje nós vivemos em um país que há muito essa desigualdade, onde tem o rico, aqueles que não têm, que tem pouco e aqueles que não têm nada. Então é necessário lutar para que amenize essa situação. Eu acredito que acabar não vai conseguir, mas amenizar e dar uma vida melhor para todos, isso sim. E é isso que eu tenho para passar para vocês a respeito do meu estágio. Eu espero que vocês comentem, que vocês divulguem esse trabalho e tchau, até uma próxima aula.